mais um Webterra Podcast. E no episódio de hoje, vamos falar sobre direitos trabalhistas. Para isso, vamos conversar com a doutora Cibele Costa. Ela é especialista da área há mais de 13 anos. Hoje você vai ficar sabendo todos os direitos e deveres, tanto dos empregados como também dos empregadores. Olá, Cibele, tudo bom com você? Tudo bem, Leila? É um prazer ter você aqui conosco. Cibele, para iniciarmos esse bate-papo, conte para a gente como surgiu o direito do trabalhador ou os direitos trabalhistas. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, falando a respeito desse tema tão importante. Então, o direito do trabalho, ele surge a partir do momento em que a sociedade, desde a antiguidade, identifica a necessidade de ter condições dignas de trabalho. Desde a escravidão, a época do feudalismo, até a Revolução Industrial, a força trabalhista era exercida de forma muito árdua, sem qualquer direito. E desde esse momento, essa fase histórica, surgiram aí as primeiras necessidades, né, de se ter direitos para resguardar aí as condições de trabalho mais dignas. Bacana. Então, o direito do trabalhador surgiu aí mesmo para melhorar as condições de trabalho, né, dar melhor qualidade de vida, né, dar uma segurança ao trabalhador. Exatamente. Que bacana. Você já está há 13 anos na área, né? Sim. Bastante tempo. Como surgiu o seu interesse? Então, desde a época da faculdade, o meu primeiro estágio foi o meu primeiro contato prático foi com o conteúdo do direito do trabalho. E desde então eu me encantei, de fato, com a área, porque é uma área que nos permite aí resguardar direitos das pessoas, né? O nosso trabalho é uma necessidade básica, né? E quando o ser humano tem esses direitos aí tolhidos ou negligenciados, o advogado trabalhista tem um papel fundamental, né? Com certeza. Na sociedade. Então, eu me encantei de fato com essa área. Muito bacana. Então, a gente está falando com uma pessoa que é especialista mesmo, né? São tantos anos, tantos casos, provavelmente. Sim. Cibele, quais são os principais direitos hoje que um empregado tem? Então, os principais direitos hoje previstos na legislação trabalhista é o salário mínimo, o 13º salário, as férias remuneradas, o salário maternidade para as mulheres, o salário paternidade também para os pais, o FGTS, e também condições de trabalho em um ambiente saudável, que não tenha discriminação, e o FGTS. Bacana. Esses direitos, algum deles mudaram recentemente? Teve alguma norma que foi alterada ou todos, desde que surgiram, se manteve até hoje? Não, nós tivemos, não diria tão recentemente, porque foi em 2017, mas Sim. nós tivemos aí a reforma trabalhista, né? Que foi uma reforma muito polêmica. Verdade. Porque ela flexibilizou muito as regras trabalhistas, né? Há um projeto aí do governo federal que tinha como intuito diminuir o desemprego, né? Com base aí na crise econômica que a gente vivia naquela época, de 2014 até 2017. E aí a reforma trabalhista, ela trouxe essa flexibilização nas regras trabalhistas, no contrato de trabalho, deu uma autonomia maior para os sindicatos. Então, nós tivemos muitas alterações de 2017 para cá. Bacana, isso é bom, né, Cibele? Muito importante. Por Sim. falar em sindicato, qual hoje, né, como é considerado a importância do sindicato para os trabalhadores? Tem uma extrema importância e qual seria a sua principal função? Sim, o sindicato é de extrema importância porque é um órgão de classe, né, que representa ali a classe trabalhadora, que é a classe mais hipossuficiente da relação de trabalho, né? Então, eu vejo como um órgão que leva força, né, ao trabalhador, representatividade, então é extremamente necessário. Certo. O dia 1º de maio agora já se aproxima, né? Sim. Então, nessa data, muito é se falado dos direitos do trabalhador, mas também tem um outro lado, né, outro viés da história, que seria também as obrigações da pessoa que emprega, né, do empregador. Neste caso, você poderia citar pra gente quais são? Sim, com certeza. A relação de trabalho, né, ela é constituída de deveres e de direitos por parte de ambas as partes. O empregador,
as suas principais obrigações são pagamento do salário em dia, fornecer um ambiente de trabalho salubre, digno, né? Sem discriminação de qualquer tipo, pagar as verbas integrais, sem atraso, e pagamento de salários em dia. Férias, décimo terceiro, todos os direitos, né, previstos. Isso é bom, licença maternidade. Sim. Sibeli, no caso, o trabalhador, ele exercendo sua função, estando em dia corretamente, caso o empregador, né, a pessoa que contrata, não firma uma dessas obrigações, né, ele não exerça, qual é a penalidade que ele sofre perante isso? Certo. A CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela prevê a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É uma justa causa invertida que o funcionário aplica na empresa, no empregador, quando esse empregador descumpre alguma de suas obrigações legais. Bacana. Né? Então, assim, quando o empregador deixa de depositar o FGTS ali mensalmente, ou atrasa reiteradamente o pagamento do salário, ou descumpre qualquer norma que está prevista, ele incorre aí nesse descumprimento e está sujeito a sanções trabalhistas, né? Através dessa rescisão indireta que o funcionário pode estar buscando por meio da Justiça do Trabalho. Olha só, eu acho que esse é um assunto que praticamente ninguém tinha esse conhecimento, né? Que é a justa causa inversa no caso, né? Isso, é a chamada rescisão indireta. Olha só, e como que o empregado ele pode recorrer a isso? Ele tem que procurar algum órgão específico, ajuda, né? O auxílio de um advogado, como seria? Sim, o ideal é que o empregado procure, né, um profissional especialista na área, um profissional de sua confiança, para que forneça a ele a melhor assistência, junto à Justiça do Trabalho, entrando com uma ação trabalhista, pleiteando ali todos os direitos que aquele funcionário tem. Entendi. Mas também temos a possibilidade, caso esse empregado queira, de entrar com ação na Justiça do Trabalho através do setor de atermação, né, que é aquele processo em que não tem representação técnica, não tem advogado. Mas em qualquer uma das hipóteses é através da Justiça do Trabalho. Olha só. Um assunto importante, Sibeli. Ontem a gente divulgou nas nossas redes sociais, né, que o tema da gravação de hoje seria este. A gente teve uma interação muito bacana, né, do nosso público. O pessoal se interessou pelo tema, porque quando se fala de direitos, as pessoas se interessam de fato, querem ter esse conhecimento, né? Então, e um dos nossos seguidores comentou com a gente que, às vezes, a pessoa tem ali a vontade, né, de ou denunciar ou de entrar com um processo contra um empregador que não está exercendo sua função conforme a lei, porém eles ficam receiosos, né, eles têm aquele receio de ser prejudicado num posterior emprego, num serviço posteriormente a esse. Isso pode acontecer? A pessoa ela pode ser prejudicada de alguma forma por tentar buscar os seus direitos? Infelizmente, essa cultura é muito comum no meio trabalhista, mas é um mito, é totalmente falsa essa informação. Nenhuma empresa, nenhum empregador pode ter qualquer postura que desabone seu funcionário moralmente, que o prejudique de qualquer forma em relação a futuros empregos. O fato do funcionário, do empregado, buscar ali os seus direitos junto à Justiça do Trabalho não permite, em hipótese alguma, que a empresa o prejudique de alguma forma nesse sentido. Olha só, isso né? não existe. Isso é importante, né? Sim. É um mito, muito se fala. Eu vou aproveitar que a gente já está falando dessa questão de redes sociais, da interação que a gente teve com o nosso público, e vou ler algumas perguntas que o pessoal enviou pra gente. Tudo bom, Sibeli? Ok. Ótimo. A primeira pergunta é de uma seguidora. Ela diz da seguinte maneira: meus salários estão atrasados, o que devo fazer? Certo. Eu já falei aqui sobre isso um pouco, né? Quando o empregador, ele atrasa o pagamento do salário reiteradamente, isso gera para o empregado um transtorno muito grande na sua vida, né? Você se programa ali com aquele valor para determinado dia, e aí o salário não cai. Imagina. E é uma série de transtornos, né? Então, isso aí gera uma indenização, um direito à indenização a danos morais, além das verbas trabalhistas que esse empregado pode estar buscando através da rescisão indireta, porque é um descumprimento por parte do empregador, né? Não pagar o salário em dia. Então, gera sim esse direito, tanto a buscar a verba propriamente dita, que não está sendo paga em tempo hábil,
quanto uma indenização por danos morais. Bacana. Uma dúvida que surgiu aqui agora, Sibeli, Sim. não foi nenhum seguidor. No caso, se o empregador ele alegar que ele não tem condições financeiras para efetuar aquele pagamento de 1 mês ou 2 meses, até mais atrasados, neste caso o empregado ele fica prejudicado? Não, em hipótese alguma. O empregador, quando ele contrata aquele empregado, ele assume o risco da contratação. Sim. Então, ele tem que se responsabilizar, né? Seja lá de qual forma, mas ele tem que liquidar os direitos do funcionário dele. Então, o empregado, em momento nenhum, fica prejudicado, não. Mesmo que seja pago a posteriori, né? Em atraso ou futuramente por ordem judicial, mas tem que ser pago sim. Se o empregador decretar falência, da mesma maneira? Quando a empresa decreta falência é um pouco mais complexo, porque a empresa entra ali naquele processo de falência mesmo. Então, temos que buscar aí bens, né, da empresa, fontes de renda para poder estar arcando com essas verbas. Mas em hipótese nenhuma o funcionário sai prejudicado. Que bom, né? Isso eu acho que isso é um alívio para todo mundo, né? Que bom. Uma outra pergunta é: quanto tempo tenho para buscar meus direitos na justiça? Certo. É a chamada prescrição bienal, né? São 2 anos a partir da extinção do contrato de trabalho. Então, o empregado ele tem 2 anos contados do dia que ele assinou a rescisão de trabalho, 2 anos para poder buscar seus direitos na Justiça do Trabalho. Expirados esses 2 anos, ocorre a prescrição e aí ele não tem mais o que pleitear. Tá, ótimo, muito bom saber. Quanto tempo demora um processo trabalhista? É complicado a gente fixar um tempo, né? Nós advogados não temos como determinar especificamente. Eu ouço muito essa pergunta no escritório. Doutora, quanto tempo demora? Não temos como, infelizmente, porque não depende só da gente. A gente recebeu ela várias vezes, inclusive. Sim. É muito recorrente essa dúvida. Imagino. Mas na Justiça do Trabalho, por ter uma característica mais informal, mais célere, os processos, em média, eles não costumam durar mais de 1 ano, 1 ano e meio. Nós temos ritos dentro da Justiça em que são classificados os processos, a depender do valor, do objeto da causa, o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. O sumaríssimo é bem rápido. Então, assim, não temos como determinar, mas em média, 1 ano, 1 ano e meio, eu acredito que a gente consiga solucionar. Certo. Falando do pessoal, no seu caso, tem algum exemplo que você pode passar aqui pra gente de casos que você já atendeu que demoraram muito e que outros foram mais rápidos? Sim, nesse exemplo que a gente citou anteriormente de falência, quando a empresa entra nesse caminho de falência, é muito trabalhoso. Imagino. Nós temos que buscar bens, temos que fazer pesquisas, então realmente demora muito. Agora, quando é um processo mais simples, com o objeto da ação mais básico, os direitos, né, trabalhistas mesmo, a gente consegue resolver em 1, 2 audiências. Ah, que bacana. Isso é bom, então. Qual é a jornada máxima de trabalho permitida no Brasil? Certo. É a jornada de 44 horas semanais, 8 horas diárias, né? Que é a jornada mais comum entre os trabalhadores. 8 horas de segunda a sexta, 4 horas aos sábados. Ótimo. Claro que nós temos algumas exceções, né? Algumas cargas horárias específicas, 12 por 36, turno ininterrupto, mas de modo geral, em regra, a jornada máxima são as 44 semanais. Certo. O trabalhador, Sibeli, que trabalha ali diariamente 8 horas por dia, existe um tempo específico de pausa dele durante esse período? Vamos supor um horário de almoço, algo específico? Sim, existe. Para aquele trabalhador que labora as 8 horas diárias, ele tem direito até 2 horas de intervalo para refeição e descanso. Certo. Para o trabalhador que trabalha 6 horas, ele tem direito a 1 hora. E para aqueles que trabalham entre 4 e 6, 15 minutos de descanso. Certo, ok. O empregador, vamos supor que tem um funcionário ali que trabalha 8 horas, mas que libera apenas 1 hora de almoço. Então, ele está indo contra a lei, né? Errado. Ou não? Pode ser que tenha algum acordo, né? Talvez o funcionário trabalhe 1 hora a menos. Em regra, são 2 horas. Ah, ótimo, então. Vamos lá. Todo empregado que trabalha mais de 44 horas semanais tem direito a hora extras? Sim. Extrapolou a jornada legal, o funcionário tem direito à hora extra.
Certo. O empregador que não efetua esse pagamento, ele sofre uma penalidade com isso, né? Sim, ele incorre em descumprimento, né? E pode até estar pagando esse valor com juros, com multa. Tá, não é bacana não, né? Qual o tempo mínimo que o empregado tem para descansar entre as 2 jornadas de trabalho? No caso, seria as 2 horas que você citou, né? Entre as 2 jornadas? Isso. Entre um dia e outro de trabalho? Provavelmente a pergunta é isso. Não, entre as 2 jornadas, de um dia posterior para o outro. Ah, tá. Entre um dia e outro de trabalho, no mínimo 11 horas de descanso. Que é a chamada o descanso interjornadas, né? O intrajornada é esse para refeição e descanso, é o famoso horário de almoço. Sim. E o inter, que é entre um dia e outro de trabalho, são no mínimo 11 horas. Isso. Bacana. Mas isso é regra? Sim, é regra. Está previsto na CLT. Certo, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, o funcionário trabalhou ali as 8 horas diárias dele, porém no período da noite tem algum outro serviço por parte da empresa, né? Aí fazer e no outro dia cedo ele tem que retornar ao horário de trabalho, não cumpre essas 11 horas. Existe algo de errado nisso? Existe, ele tá exercendo hora extra e não está cumprindo o mínimo previsto para descanso entre uma jornada e outra. Tá, ele pode receber a mais por isso, né? Pode receber. Bacana também. Vamos lá. Uma outra pessoa perguntou assim, a partir do momento em que a trabalhadora gestante não pode ser mais demitida? Qual é o momento que ela não pode ser mais demitida? Certo. O que acontece? A gestante, ela tem estabilidade de emprego. Sim. Essa estabilidade, ela se dá a partir do conhecimento da gestação. Então, a partir do dia que ela descobre que ela está grávida, até 5 meses após o parto. Ela não pode ser demitida do trabalho nesse período. Certo. Então, esse é o período em que ela está resguardada pela estabilidade. Bacana. Caso a pessoa tenha sido demitida e não tinha um conhecimento ainda da gestação, ela pode recorrer, voltar a ser, né? Voltar a exercer os serviços novamente, retornar à empresa, a função? Sim, ela pode procurar a empresa. Essa gestação, ela tem que ser comprovada, né? A data dela, pelo menos a provável data, para a gente poder verificar se realmente ela estava empregada na época. E ficando comprovado, a empresa tem obrigação, sim, de retornar com ela para as atividades, porque ela está garantida pela estabilidade. Bacana. Agora, uma outra dúvida que surgiu aqui, doutora. Caso essa gestante exerça uma função ali dentro da empresa, que possa colocar em risco, né, caso seja uma função que possa prejudicar de alguma forma, o empregador, ele tem que fazer esse desvio de função, colocar ela em uma outra função que não a prejudique? Sim, ele tem que adequar, né? Readaptar ela dentro da empresa, condizente com aquela condição atual dela, né? Bacana. Sim. Tranquilo, então. Uma outra dúvida aqui. Estou num período de experiência. Se eu ficar grávida, também tenho direito à estabilidade? Tem direito à estabilidade. Isso não é previsto expressamente na CLT, mas o entendimento pacificado é a teoria da concepção, né? Então, a partir do momento em que ela descobre a gestação, ainda que ela esteja em um período de experiência, ela tem a estabilidade, sim. Ah, tá. Bacana, então. Neste caso aqui, então, o período de experiência, só para a gente deixar claro aqui pro pessoal, é de 3 meses, ainda permanece? Ou 90 dias. 90 dias, isso, né? Porque na legislação trabalhista, 90 dias é diferente de 3 meses, sim, né? Sim. Então, sim, permanece mais o contrato de experiência são 90 isso não dias. Mudou. Que bom, então. Podendo ser prorrogado por igual período, né? Por até 90 dias. Ah, ótimo. Vamos lá, para concluir aqui. Quando é considerado que o empregado abandonou o emprego? Certo. O abandono de emprego, ele não está determinado claramente na legislação. Mas, também, tal qual a questão anterior, o entendimento já é pacificado de que 30 dias injustificados, 30 dias de faltas injustificadas, configura-se o abandono de emprego. Então, se o funcionário desaparecer por 30 dias e não justificar, é configurado o abandono de emprego. Se ele desaparecer, né, vamos usar esse termo, por 2 semanas, é considerado justa causa ou não? Não foi os 30 dias. Ainda não. Mas, se essas faltas não forem justificadas, ele vai ter esses dias descontados. Ah, certo. Então, pode descontar, mas não dá justa causa. Com 15 dias, ainda não. Certo. Sibeli, agora vamos mudar mais um pouquinho aqui o foco, né? Vamos falar um pouco sobre a liberdade do sindicato em relação aos direitos do trabalhador. Certo. Qual é a liberdade hoje que um sindicato tem? Como eu disse, a reforma da Previdência
Desculpa. A reforma trabalhista, Sim. ela deu essa flexibilidade nas regras e ampliou a atuação dos sindicatos. Hoje, eles têm a autonomia de firmar acordos individuais e coletivos com as empresas, com as classes de trabalhadores, acordos mais flexíveis, que prevêem regras mais flexíveis. Outra questão também que o sindicato ganhou com a reforma trabalhista foi a opção da rescisão consensual. O que é essa rescisão consensual? A empresa não demite e o funcionário também não pede a demissão. Eles entram ali num consenso e, em regra, de um modo geral, as verbas elas são pagas pela metade, 50%. Por isso que tem tanta crítica em relação às regras da reforma da Previdência. Sim. Porque, de um modo geral, no final das contas, o empregado ele sai prejudicado, porque ele tem seus direitos mitigados, né? Mas as principais características da reforma em relação aos sindicatos foram essa autonomia em poder flexibilizar e firmar acordos. Certo. Quando surgiu, né, a reforma, muito se ouviu dizer coisas negativas, né? As pessoas ficaram preocupadas, né, o que viria aí. No seu escritório, na sua atuação, quais foram as principais queixas que você teve? A principal, a recordista, é o receio em ajuizar a ação trabalhista, considerando aí a previsão de que agora o alegado e não provado, ou seja, se o empregado entra com uma ação e ele não prova ali aquilo que ele está alegando, ele incorre em pagamento de custas, né, sucumbência, honorários. Então, assim, antigamente, a parte hipossuficiente do processo, que era o empregado, ele não tinha, em hipótese nenhuma, despesa nesse sentido. E hoje já tem essa previsão. Então, quando é ajuizada uma ação trabalhista, os pedidos eles têm que ser muito bem analisados, porque tem que se provar de fato. Imagina. Certo? Então, assim, uma das principais reclamações foram essas. Quando um empregado ele entra na justiça contra uma empresa, neste caso, a maioria das causas são ganhas ou deve sim se analisar os dois lados? Nem sempre o empregado ele tem a razão. Não, nem sempre. A gente nunca pode contar com essa certeza de vitória, né? Sim. Porque demanda mesmo da produção da prova. Há casos em que a gente precisa de prova pericial, e aí a gente fica, né, dependendo aí de um laudo técnico, do entendimento de um perito, sempre do entendimento do juiz. Então, aqueles pedidos que a gente chama de matéria de direito, que é aquilo que está previsto na legislação, não cumpriu, tá aprovado, né? Ok, mas as matérias de fato, que demanda de fato uma prova, tem que ser feita uma análise muito criteriosa para poder se concluir a viabilidade desse processo. Quais são os casos, né, os fatos mais corriqueiros que você pega diariamente, assim, relacionado a direitos trabalhistas? A rescisão em si, né? Os direitos que são básicos e não são pagos. Muitas vezes acidente de trabalho, doença ocupacional, estabilidade pela gestação, a grávida que foi demitida. De um modo geral, a maioria são essas demandas. Certo. Já vi casos, né? Não posso afirmar, mas já vi casos de pessoas dizerem que o empregador, ele meio que força o funcionário a pedir uma demissão. Isso acontece? E se acontece, como provar que de fato ele está sendo ali meio que obrigado, pressionado a pedir a demissão e não ser demitido? Sim. Infelizmente existe hoje, né, instituições e instituições. Há empresas que realmente têm essa postura, força ali a barra para o empregado acabar pedindo a demissão, porque para ela é extremamente vantajoso, né? Quando o empregado pede demissão, a rescisão ela diminui consideravelmente, porque ele perde muitos direitos. Então, quando isso acontece, e de fato acontece, né? Dentro de um processo, nós temos que utilizar, hoje em dia é muito aceito, prints de conversas em aplicativos de mensagem. É uma prova, então, né? Sim, áudios, documentos, né? Talvez ali filmagens. Então, bacana. Tem que se buscar a prova desse fato para poder conseguir
constituir aí o direito. Recentemente eu vi uma matéria, doutora, que diz que se o empregador te mandar uma mensagem fora do horário de trabalho, pode ser considerado hora extra. Você sabe me dizer se isso procede mesmo ou não? Não é uma regra taxativa, né? Mas se essa postura se tornar comum, sim. A gente pode sim configurar isso como hora extra, porque o empregado está ali, continua trabalhando, só mudou o ambiente, sim, né? Sim, verdade. Ele continua ali à disposição, cumprindo ordens, cumprindo a obrigação dele. Então, se for uma prática reiterada, pode sim. Certo. Ainda neste assunto nosso, doutora Cibele, se um empregado ele pedir demissão de uma empresa, no caso, ele tem que pagar alguma multa para a empresa ou ele, na verdade, deixa de receber uma determinada quantia? Certo. Se ele pedir demissão, Isso. como eu disse, o que acontece? Quando o empregado pede demissão, ele tem direito a receber 13º e férias vencidos e os proporcionais, né? Sim. As verbas proporcionais. O aviso, ele tem que trabalhar aquele aviso, né? Quando a empresa demite, a empresa indeniza, né? Sim. Agora, quando o empregado pede a demissão, ele tem que trabalhar aquele período, porque é ele que está trazendo fato surpresa para a empresa, Sim, né? Mas ele não tem que pagar nada, né? Ele deixa de receber a verba, algumas verbas, Sim. e ele tem que trabalhar o período de 30 dias, que é o período do aviso prévio. O aviso prévio, então, ele é lei, é padrão, todo mundo tem que seguir ou não? Ele é uma instituição legal, ele está previsto. Mas aí nós temos algumas modalidades, né? Temos o aviso prévio indenizado, muita empresa também dispensa o aviso. Tem a hipótese em que o funcionário tem que trabalhar, né? Os 30 dias. Nós temos as hipóteses de redução nesse aviso, mas ele é lei, todo mundo tem que cumpri-lo. Certo. Quando a empresa faz dispensa esse aviso, ela paga mais o funcionário por aquilo ou é a mesma quantia? Não, é a mesma quantia. A mesma quantia. A mesma quantia. Certo, bacana. Cibele, para finalizar então, né, eu gostaria que você falasse para o pessoal aí, deixasse alguma mensagem do Dia do Trabalhador, caso a gente tenha algum, né, telespectador que esteja passando aí por alguma situação difícil relacionada ao ambiente de trabalho, né, e tem receio de buscar os seus direitos, já que o Dia do Trabalhador é um dia tão falado, né, sobre a busca dos direitos, né? Sim. Deixa uma mensagem, então, para o nosso público. Certo. Então, você trabalhador que está enfrentando alguma dificuldade no seu ambiente de trabalho, está com receio de buscar seus direitos, o dia 1º de maio, ele celebra essa conquista, né, a conquista dos direitos. Então, não faz sentido, depois de tanta luta, de tantos direitos conquistados, o trabalhador ter medo, ter receio de buscar efetivamente, né, esse direito. Então, não tenha medo, não tenha receio, procure um profissional de sua confiança, um profissional especialista, para estar te dando toda a assistência necessária junto à Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ela é uma justiça que ampara o empregado. Então, não tenha medo, busque seus direitos através de um profissional. Certinho, Cibele, agradecemos demais o conhecimento compartilhado aqui conosco hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo. Que bom, ficamos felizes, estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigada. No mais, o Webterra Podcast fica por aqui. Desejamos a todos vocês, trabalhadores, um feliz dia, né? E que mais e mais conquistas venham pra gente, pois merecemos. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!